Uma boa noite, é muito bom estar mais uma vez reunidos para adorar a Deus nesta live da Igreja IAS de Saguaçu. E eu convido a todos vocês que estão neste momento acompanhando a transmissão, que fechem seus olhos para nós orarmos, pedir a bênção de Deus e a presença do Espírito Santo em nossos lares e também durante esta programação. Querido Pai, nós somos imensamente gratos a Ti pelo privilégio da vida, pela esperança que há no sangue de Cristo Jesus, pelo aprendizado, ó Deus, que nos é dado pelo Espírito Santo. Nós pedimos a Sua presença, a unção do Espírito, para acompanharmos as palavras que serão trazidas para nós em nossos lares nesta noite. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Neste momento, nós iremos ouvir o som do instrumental apresentado pelo nosso irmão Rony Peterson. Boa noite, irmãos. É um prazer poder, mais uma vez, ser instrumento de Deus para trazer mensagens dele. Que as mensagens dele nessa noite sejam úteis para o nosso dia a dia, para a nossa edificação, para a nossa santificação. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês uma história que faz parte da minha rotina. Eu faço exames de ultrassonografia, essa é a minha profissão. Eu sou ultrassonografista. E é muito comum o paciente chegar no consultório e vir fazer ultrassom porque tem uma dor na parte de cima da barriga aqui. E o médico pede para descartar algumas doenças, uma das mais comuns é a famosa pedra na vesícula. Mas a mais comum de todas é gastrite. É muito comum na nossa vida urbana atualmente. Então, às vezes eu converso um pouco com o paciente depois do exame e falo da possibilidade que essa dor, depois dele me dizer as características da dor, da possibilidade de ser gastrite. E geralmente eles falam, doutor, mas eu sei, eu tenho gastrite, mas eu já trato, eu tomo tal remédio. Mas isso não é o tratamento da gastrite, isso é só o remédio. O tratamento envolve uma série de... E aí o paciente parece que nunca ouviu falar sobre isso. Às vezes ele já ouviu sim, porque os médicos falam e ele esquece, só lembra do remédio. E aí eu começo, resumidamente, a falar sobre algumas coisas importantes
as mais importantes, e invariavelmente a gente para no café. Não tem nada a ver com a mensagem de hoje, é só um exemplo. Mas aí alguns falam assim, mas doutor, tudo bem, as outras coisas eu posso até mexer, eu posso até tentar diminuir isso, aumentar aquilo, mas o café é difícil. Por que o café é difícil? É porque o café eu gosto. E aí eu costumo falar para eles da diferença que nós seres humanos temos dos macacos. O macaco ele age por impulso. O macaco age pelo prazer. Nós seres humanos temos a razão e deveríamos agir pela razão, não apenas pelo impulso, pelo prazer ou pela, como eu diria, pelo impulso, basicamente pelo impulso. Então, eu faço eles pensarem, cara, eu estou agindo só pelo prazer, eu só decido as coisas que eu gosto. Se eu gosto, eu não vou fazer nada para mudar, porque eu gosto. O eu gosto me domina, o prazer me domina. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia hoje, no livro de Salmos, capítulo 1. E nós vamos introduzir a mensagem lendo este salmo. Eu vou ler os primeiros dois. Primeiro versículo apenas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Continuando. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje nós vamos falar sobre prazer. O que te faz sentir prazer? Como está a sua busca por prazer? Como você tem se controlado pela busca do prazer? Normalmente nós associamos prazer a coisas ruins, né? Os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Mas não é uma coisa ruim. Deus nos deu capacidade de sentir prazer. O próprio Deus sente prazer. Gostaria de abrir com vocês a passagem que está em Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que a vez de morrer, ó casa de Israel? É um verso que mostra como Deus sente prazer. Outro verso interessante está em Provérbios 11, 20. Provérbios 11, verso 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Quando falo desse assunto, eu lembro de um testemunho de um amigo meu, um colega de faculdade, era colega de igreja também, era adventista, Dr. Edgar. Hoje ele cuida do serviço de UTI do Hospital Adventista lá em Belém. Certa vez ele contou a história para nós de amigos da faculdade, amigos em comum, que estavam questionando ele depois de uma aula que ele começou a responder de forma brilhante, responder as perguntas do professor. E aí alguns amigos, cara, como é que você sabe essas coisas? A gente estuda junto, a gente está desde o primeiro ano da faculdade junto, mas como é que você sabe essas coisas? E aí ele falou, antes de vir para a aula, eu sei qual é o assunto da aula, e eu dou uma analisada, dou uma estudadinha, dou uma lidinha básica. Isso me faz ter dúvidas mais pertinentes, enfim, entender melhor a aula. Cara, mas como é que
Como é que você consegue? Como é que você arruma tempo para isso? Aí ele falou, olha, tempo não é problema, é só dormir menos, acordar mais cedo. Antes de ler essa aula, para você ter uma ideia, eu já li a Bíblia, estudei a Bíblia, depois eu fiz uma corrida, e depois eu estudei a aula, e depois eu vim para a faculdade. E os colegas ficaram, cara, isso não é normal, isso não é desse mundo. Como é que você faz? Como é que você conseguiu chegar nesse nível? E aí ele teve uma brilhante iluminação de ler para esses amigos o verso de hoje, que está em Salmos 1. Bem-aventurado, eu vou abrir mais uma vez para lermos juntos, Salmos 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Isso ele leu, levando em consideração que os amigos ficavam nas festas, brincando à noite, dormindo até tarde para fazer essas coisas. E ele não fazia, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Quais são as coisas que te dão prazer? Eu listei algumas aqui que dão prazer para a maioria de nós. A comida é uma das primeiras que a gente lembra. Comida dá bastante prazer. Exercícios físicos, tem pessoas que não sentem prazer em fazer exercício, mas grande parte das pessoas sentem prazer. Quando fazemos exercícios aeróbicos, liberamos algumas substâncias, principalmente a endorfina, que nos dá prazer. O sexo, falamos aqui do sexo sagrado, sexo dentro do casamento. O ócio, muitas pessoas têm prazer no ócio, não fazer nada. O que você gosta de fazer? Eu gosto de não fazer nada. Deitar e ficar sem fazer nada. Dormindo? Não, acordado, sem fazer nada. Você conhece pessoas assim, que têm prazer no ócio. Música, escutar música é muito prazeroso, a música certa, na hora certa. Muitas pessoas sentem prazer em fazer compras. Muitas pessoas sentem prazer em cuidar da beleza. Todo mundo fala que a doença do século é a depressão. Nós convivemos com muitas pessoas que têm depressão todos os dias. E um dos sintomas principais da depressão, um dos sinais que a pessoa está começando a desenvolver depressão, é um sintoma chamado anedonia. A pessoa para de sentir prazer. Ela não sente prazer nas coisas que antes ela sentia prazer. Ah, eu vou passear com os meus filhos na praça, eu vou comer tal coisa. Isso fazia ela se encher de prazer e agora não faz mais. Deus nos dotou dessa capacidade de ter prazer, de sentir prazer. Nós sentimos prazer em coisas inimagináveis. Um exemplo é quando você está apertado para ir no banheiro, você vai no banheiro, você sente prazer. Deus é tão bom que Ele nos deu essa sensibilidade até para essas coisas. Então, sentir prazer não é uma coisa ruim e não é pecado. Mais ou menos como funciona o prazer, né? O centro cerebral do prazer, ele é estimulado por vários fatores. Existem fatores externos, por exemplo, as músicas, enfim, fatores internos, pensamentos. Se você fechar o olho e começar a pensar em coisas que te dão prazer, em memórias felizes, em pessoas que você ama e estão longe, você sente prazer, você tem a capacidade de sentir prazer com o pensamento. E também estímulos químicos. E aí a gente pode colocar os vícios. Os vícios também são uma fonte de prazer. Então, quando a gente vê alguma coisa que já deu prazer para a gente libera um hormônio chamado dopamina. Dopamina é um hormônio do desejo. Logo em seguida, você libera um hormônio chamado adrenalina. Adrenalina é um hormônio da ação. Então você vai e faz aquilo. Ou pega um pedaço do bolo e come. É o que te faz agir. E quando você age e sente prazer, você libera um hormônio chamado serotonina, que é um hormônio da satisfação. Você se satisfaz depois de agir, e isso faz com que a sua mente entenda que aquilo te dá prazer. E cada vez que repete esse ciclo, o prazer aumenta.
e você consegue, mesmo não intencionalmente, você consegue aumentar o prazer que você sente por determinadas coisas. Se por um lado, Satanás deturpa tudo que Deus faz, Deus criou essa capacidade maravilhosa para nós seres humanos de sentirmos prazer, Satanás transforma. Ele pega uma coisa boa, faz uma coisa ruim, ou aquela coisa boa ele faz você usar demais, você exagerar, hiperestimular o prazer. Por outro lado, é perfeitamente possível você gerenciar o seu prazer. Existem alguns limites, mas é perfeitamente possível gerenciar o prazer. E a mensagem de hoje tem esse título: Gestão do Prazer. Eu gostaria de ler um texto, textualmente, que está no livro Mente, Caráter e Personalidade. Capítulo 33. O prazer indiscriminado atrofia a mente. Assim como o comer apressadamente o alimento temporal é prejudicial à saúde física, assim o guloso deglutir de tudo, aí ele não fala só de comida, deglutir de tudo que tenha semelhança de prazer atrofia a mente, levando-a a recusar o alimento espiritual que lhe é apresentado. A mente é educada a ansiar pelo prazer como o bêbado anseia pela taça de licor. Parece impossível resistir à tentação. O pensamento sóbrio torna-se-lhe sem sabor, porque a apresentação não lhe satisfaz. Então, irmãos, não existe algo que motive mais a nossa mente do que o prazer, do que o sistema cerebral de recompensas. Nós podemos usar esse sistema cerebral de recompensas ao nosso favor. Em outras palavras, nós podemos decidir em que prazer vamos investir. Por exemplo, se você desenvolve um prazer de trabalhar, você vai ser recompensado. Se você vai para o trabalho como um peso, como um esforço sobrenatural, sobre modo incômodo, isso vai ser ruim. Se você desenvolve prazer em estudar, se você desenvolve prazer em se exercitar, entende? Você escolhe o prazer que vai te beneficiar e trabalha nesse sentido. A sua evolução pessoal fica mais fácil quando está aliada ao prazer. E a sua evolução espiritual também. Uma pessoa que tem... A gente consegue chegar a esse nível. Uma pessoa que tem muito prazer no ócio, por exemplo. Pessoa que gosta de não fazer nada. Ela consegue virar uma pessoa viciada em trabalho. Workaholic. Que é outro extremo, não saudável, mas a pessoa consegue. Nós podemos passar a sentir prazer em alimentos, por exemplo. Quando eu era criança, eu não gostava de quiabo. Eu não gostava de berinjela. E hoje eu gosto de quiabo e gosto de berinjela. Alguma coisa aconteceu para uma coisa que eu não gostava, eu gostar. E tem coisas que eu gostava e hoje já não me trazem tanto prazer. Eu vou dar 3 dicas práticas que a gente pode usar na gestão do prazer. Primeira dica, intencionalidade. Tudo que você faz com intenção, configura a sua intenção. Eu vou fazer isso de propósito e coloca na sua mente. Quando você termina de fazer uma coisa que você quer gostar, você fala, nossa, que bom que eu fiz. Tem gente que faz exercício e coloca nas redes sociais, está pago, o de hoje está pago. Você pode ainda melhorar isso, né? Dizendo, consegui, nossa, que bom, que gostoso, que sensação boa. Quando você faz isso, você informa o seu cérebro que aquilo é bom. Você libera, nem que seja um pouquinho de serotonina, e você começa a entrar no ciclo de recompensas, e você começa a sentir mais prazer. Outra dica é a repetição. Você faz aquilo várias e várias e várias vezes. Você sabe, uma criança, para ela passar a gostar de algum alimento, ela precisa repetir, provar aquele alimento, pelo menos 20 vezes. Uma criança, eu não gosto, tudo bem, mas você vai ter que provar. Daqui uma semana, mas eu não gosto, tudo bem, mas você vai ter que provar um pouco.
quando a criança tiver repetido 20 vezes, ela começa a mudar o gosto, começa a mudar o prazer. Esse tempo de repetições pode reduzir, no caso da criança em específico, se ela fizer parte do processo. Por exemplo, a criança não gosta de fazer salada, que tal ela fazer uma horta? Ela mesma vai plantar, ela vai ver crescer, isso vai aumentar a vontade de colher e de comer. Talvez isso acelere. Mas imagine um adulto, se uma criança para gostar de alguma coisa ela precisa repetir 20 vezes, um adulto muito mais. Talvez 80, 100 vezes. Esse número eu desconheço. E a terceira dica seria a substituição do prazer. Se abster do que é nocivo, às vezes é mais difícil. Olha, eu gosto disso, mas isso me faz mal. Mas tá bom, eu não vou comer, acabou. É mais difícil você ficar sem aquele prazer que você está acostumado. É mais fácil você trocar por um prazer que lhe seja menos nocivo e que mantenha a sua mente funcionando da mesma forma, mantenha o ciclo de recompensa. Por exemplo, você pode substituir a TV, e eu considero a TV como um prazer no ócio, você está parado sem fazer nada, recebendo informações muitas vezes, a maioria das vezes inúteis. Você pode substituir o prazer da TV por brincar com seus filhos, ou um joguinho de mesa, vai brincar, bolinha de gude no tapete da sala, enfim, ou por um esporte coletivo, pessoal que tem o futebol da terça-noite, ou ping-pong da segunda-noite, o esporte coletivo é muito prazeroso. Eu tenho um exemplo pessoal, eu gostava muito, muito, muito de ketchup. E eu colocava ketchup no arroz com feijão. E em 2018 eu resolvi, nesse ano eu não vou comer ketchup. E eu passei o ano inteiro sem comer ketchup, o ano de 2018. No ano passado, o ano de 2019, eu voltei a comer ketchup. Mas ele não tem mais a mesma coisa que tinha, sabe? Diminuiu o prazer. Eu como ketchup hoje, mas eu como muito menos. É pouco em alimentos específicos. Já não tenho aquele impulso que eu tinha antes pelo ketchup. Ou seja, é mais um indício, uma prova de que a gente consegue gerenciar o prazer. Vejam, nós não estamos falando em fazer ou não fazer algumas coisas, mas nós estamos falando em controlar o efeito que essas coisas têm no nosso cérebro, na maneira de funcionar o nosso cérebro. Mas tem um limite onde nós não conseguimos chegar. Nenhuma dessas dicas, ou terapia, ou coach, ou qualquer outra coisa que você possa fazer vai te fazer ultrapassar esse limite. Porque às vezes nós formamos hábitos. Os hábitos cultivados por anos, eles formam o nosso caráter. E o nosso caráter, só Deus consegue mudar. Só Deus pode mudar. Até aqui nós fomos bem racionais, usando dicas práticas. Mas a partir daqui, a ciência humana não pode mais fazer nada. Só com a intervenção de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Você acha que Deus não tem interesse em te ajudar nesses assuntos práticos do dia a dia? Você acha que se você dobrar o joelho e orar a Deus e falar: Senhor, eu não tenho prazer em vir à igreja, ou eu não tenho prazer em fazer o culto em casa, me ajude, eu quero sentir prazer em vir à igreja, em fazer o culto. É bem verdade que a gente pode fazer a nossa parte nesse assunto específico. Você se hiperestimula com filmes apoteóticos, com músicas e com imagens e sons e sabores. E aí quando você vai na igreja, você pode ficar meio entediado vendo Josias ou Wagner cantar. Não vai ser a mesma coisa, não tem o mesmo nível. Então, às vezes, uma parte nos cabe. Mas a parte de Deus, Ele está disposto em fazer, Ele está disposto em conceder esses pedidos que estão alinhados com a sua vontade. Ou você pode ajoelhar e pedir: Senhor, eu sinto prazer em falar mal dos outros.
Eu gosto de falar novidades pejorativas a respeito de outras pessoas. Me ajude, eu não quero sentir prazer nisso. Você acha que Deus não vai lhe ajudar? Com certeza Deus vai lhe ajudar. Deus usa esse método de substituição do prazer. Se nós voltarmos lá no texto inicial, Salmos 1, verso 1, ele troca o prazer da rodinha de amigos escarnecedores pela lei. Ele substitui o prazer. Você não está na rodinha dos escarnecedores, você está sentindo prazer na sua lei. E ele também usa o sistema de recompensa, que é o verso 3. A recompensa por você sentir prazer e por você meditar na lei do Senhor é o verso 3. Você será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Tudo quanto faz será bem-sucedido. Eu gostaria de, entrando na conclusão da mensagem, abrir com os irmãos o verso 23 do capítulo 9 de Lucas. Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, se você tem algo que lhe dá prazer, mas lhe afasta de Cristo, entregue esse prazer a Jesus. Peça sua ajuda para vencê-lo, para substituí-lo. Seja mordomo, seja gerente do seu prazer. Isso lhe ajuda muito no seu desenvolvimento pessoal. Além de evolução pessoal, gerir os seus sentimentos de prazer te ajuda espiritualmente. Mas, principalmente, o meu desejo nessa noite é que nós entreguemos para o Senhor tudo aquilo, todo aquele prazerzinho, às vezes inocente, entre aspas, mas que nos afasta de Deus e nos atrapalha de ouvir a sua vontade. Eu gostaria de encerrar essa mensagem cantando um hino com os irmãos. O hino número 220 do nosso cenário. É prazer servir a Cristo. Prazer na
Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, somos muito gratos a Ti porque de uma forma maravilhosa o Senhor nos criaste. O Senhor dotou o ser humano com capacidades fantásticas e uma delas é a capacidade de sentir prazer. O Senhor é um Pai que nos ama e gosta de nos ver felizes. Infelizmente, o inimigo tem deturpado o prazer que o Senhor criaste e nós temos muitas vezes tentações neste campo. E pedimos, Senhor, que nos ajude a melhorar, nos ajude a sermos melhores de acordo com o nosso exemplo, que é Jesus Cristo. Algumas coisas nós sabemos que podemos fazer, que nós temos capacidade para isso, o Senhor nos deu. Nos ajude a usar essa capacidade. Mas, Senhor, tem algumas coisas que extrapolam a nossa capacidade como seres humanos. E nós entregamos em Tuas mãos. Nós queremos sentir prazer nas coisas do céu. Nós queremos sentir prazer na Tua missão, em servir a Ti. Como a letra dessa música que agora há pouco cantamos. Prazer em servir a Cristo. Senhor, esse é o nosso pedido. Nós não somos dignos de pedir nada para o Senhor. Mas nós pedimos pelos méritos de Jesus. E por esses mesmos méritos pedimos também o perdão pelos nossos pecados. É em nome dele que pedimos. Amém. Bom, irmãos, que bom que estivemos juntos. Gostaria de lembrá-los que os nossos cultos de domingo têm sido assim transmitidos. Mas nós temos cultos presenciais na quarta noite. No sábado pela manhã temos 2 cultos. Às 8h30 da manhã e às 10h30 da manhã. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos lembrar de nos encontrar novamente no domingo que vem, para aqueles que podem na quarta-feira e no sábado pela manhã aqui na igreja. Deus nos abençoe a todos.